Bom dia, eu sou Clara Magalhães, sou residente do terceiro ano de serviço do Hospital Municipal Souza Guiar de Neurocirurgia, com o chefe de serviço, Dr. Salame, e esses são os meus colegas residentes e são os meus preceptores. Esse é o complexo formado pelo nosso hospital, maternidade, Centro e Hemorrio. Em 2013, nós tivemos 708 neurocirurgias. Hoje nós vamos falar sobre crâniosinostoses. Bom, as crâniosinostoses são uma nomenclatura um pouco mais antiga, que é a cranioestenose, e tem como definição a fusão prematura das estruturas cranianas. A incidência geral é de 1 por 2.500 nascidos vivos e é mais comum em ordem de importância sagital, coronal unilateral, coronal bilateral, metópico e lambidoide. Em 1839, Sommer postulou uma teoria em que o fechamento precoce das estruturas faria uma deformidade de crânio que não seria muito bem estabelecida. Em 1851, Visto acrescentou a essa teoria que você teria um crescimento compensatório de outras partes do crânio para que você abrigasse esse cérebro que estaria também em desenvolvimento. Você poderia saber qual seria o tipo de deformidade de crânio que se apresentaria. Mas, em 1959, fez uma teoria de matriz funcional que associou as alterações que aconteciam na base do crânio e o crescimento do cérebro como um dos indutores da forma final do crânio. Posteriormente, tiveram outros estudos com base na medicina molecular que ainda precisam ser um pouco mais estabelecidos, mas que também parecem ter um papel importante. Esses 4 princípios básicos para a gente entender um pouco melhor do que se acontece. Primeiro, o osso da calvária, diretamente adjacente à sutura precocemente fundida, vai atuar como um osso único, uma placa. E essa placa vai ter um reduzido potencial de crescimento ao longo de todas as suas margens. A deposição óssea vai ocorrer ao longo do perímetro dessa placa óssea, com aumentar a deposição na margem dessa sutura, dessa placa, da sutura localizada mais distante. As suturas que não são perimetralmente alinhadas com a sutura fundida vão depositar osso simetricamente nas suas margens. Mais para frente a gente vai ter uma figura que vai explicar cada um desses passos. E a maior compensação ocorre nas suturas próximas à sutura fundida e em menor grau em suturas distantes. Bom, nessa primeira figura a gente vê a sutura fundida, a coronal unilateral, e a gente está vendo que ela vai participar com uma placa única. A gente não vai ter aquele crescimento a 90 graus que ocorre normalmente em relação à sutura. Na segunda figura, a gente tem essa deposição do osso em torno dessa placa óssea. Na terceira, a gente está vendo esse crescimento compensatório da sutura contralateral, que estaria alinhada a ela. E no quarto é um outro tipo de crescimento compensatório, que mostra que quanto mais perto é a sutura dessa placa óssea, maior vai ser o crescimento em detrimento daquelas suturas que estão um pouco mais distantes. Bom, a partir daí a gente vai ter os parâmetros das crâniosinostoses. A classificação a gente pode ter de acordo com a sutura acometida, ou se é sindrômica ou não sindrômica. A gente vai falar de cada uma delas agora. A metópica. Bom, a gente vai ter uma criança que vai ter uma testa pontuda com uma crista na linha média, chamada de trigonocefalia. No número 1, a gente está mostrando a sutura metópica fundida, por isso a gente está tendo uma alteração da conformação do crânio. O osso frontal ele vai estar mais pontiagudo e a gente vai ter uma tendência a ter uma bossa parieto-occipital. O diâmetro bisigomático ele também vai estar diminuído. E o anel superior da órbita ela vai estar elevada e com crescimento compensatório também. A sinostose coronal a gente pode ter unilateral e bilateral e vai corresponder a 18% de todas as crâniosinostoses. Ela é mais comum nas mulheres. A unilateral é chamada de plagiocefalia anterior e a gente vai ter uma testa achatada ou até podendo ser côncava acima do olho do lado afetado. A margem supraorbital vai estar maior e mais, digamos assim, avantajada superiormente do que o normal, que cria a órbita do arlequim. E você pode ter essa órbita girada um pouco para fora, que pode ajudar a ambliopia. Se não tiver tratamento, a deformidade ela continua, as bochechas vão estar mais achatadas e o nariz vai desviar para o lado normal, já que a sua raiz vai estar desviada para o lado da deformidade. Bom, no número 1, a gente está mostrando a sutura que está precocemente fundida. No número 2, a gente vai ter, ela vai estar plana, ela está funcionando como uma placa óssea única e pode estar um pouco côncava. No número 4, do lado oposto, a gente vai ter aquele crescimento compensatório da sutura que estaria alinhada a ela e por isso a gente vai ter uma bossa maior desse lado frontal. Para compensar também, a gente vai ter
uma formação de uma bolsa também perto da escama temporal. No número 7, a gente mostra esse sinal do Arlequim, em que o contorno superior da órbita ele fica maior do que o lado não cometido e ele é desviado superiormente. E a gente vai ter a implantação da orelha, que a gente vê ali no número 6, mais anterior e um pouco mais para baixo também. Aqui a gente vê o sinal do Arlequim um pouco melhor. No raio-x a gente vê do lado esquerdo. Na tomografia a gente vê ali do lado direito, a gente tem essa parte superior. E essa é uma criança que mostra o pré e o pós-operatório. No pré-operatório a gente vê bem definido esse sinal. E sempre acompanhado do achatamento ipsilateral. Essa é outra criança, ela dá até a impressão que é um pouco côncava a deformidade dela. Também mostrando o sinal aqui. Bom, quando a gente tem uma sinostose coronal bilateral, chamada de braquicefalia, a gente vai ter a fronte ampla e achatada, já que a gente não vai ter a outra estrutura para compensar e dar aquele abalsamento. E se ela for combinada com o fechamento prematuro de outras estruturas, como a fronte esfenoidal e a fronte esmoidal, a gente vai ter uma fossa anterior mais reduzida e uma hipoplasia maxilar. Ela se associa a algumas síndromes como Cruzon e Alpert, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre elas. Quais seriam as deformidades? Número 1, a gente está mostrando a fusão precoce da coronal. Por conta disso, a gente tem um abalsamento maior frontal, a gente vai ter uma faixa, um certo achatamento do occipital. O vértice, que seria a porção mais alta do crânio, ele vai ficar desviado anteriormente e superiormente, às vezes cerca de 1 centímetro. E a gente vai ter um desvio do anel da órbita para trás. Essa é um caso também de uma criança, e nesse caso a vetópica dela ficou bem aberta para tentar compensar. No que diz respeito à sinostose sagital, ela é chamada também de escafocefalia ou dolicocefalia, é a mais comum de todas as crânios sinostoses únicas, 80% está no sexo masculino. A gente tem um crânio em forma de barco ou de martelo, e a gente vai ter uma fronte ampla, um occipício bem saliente, uma crista sagital em forma de quilha palpável, que seria onde teve a fusão precoce. Apesar de a gente ter o diâmetro biparietal reduzido, a circunferência do occipito frontal pode estar próxima do normal, devido ao crescimento compensatório. Então, o que a gente teria? O número 2 é a fusão precoce. Já que a gente tem essa fusão, o diâmetro biparietal vai ficar bem pequeno, já que a gente não vai ter aquele crescimento perpendicular à sutura, já que ela está fundindo, atuando como uma placa óssea simples. E a gente vai ter uma bossa aumentada, tanto occipital quanto frontal. Um exemplo, e a gente consegue ver tanto na criança quanto no exame a presença dessa quilha palpável. A sinostose da lambdoide, ela tem incidência de 10 a 20%, é mais comum em homens, uma relação de 4 para 1. O lado esquerdo é cometido em 70% dos casos, e pode também ter o caso bilateral. Quando a gente fala de sinostose lambdoide, a gente tem que diferenciar um pouco do achatamento posicional, que pode confundir. Esse achatamento posicional ele é induzido por casos em que você tem uma mobilidade reduzida, como a criança deitando sempre o mesmo lado, por exemplo, na paralisia cerebral, no retardo mental, prematuridade ou doença crônica. Algumas posturas anormais também podem induzir, como o torcicolo congênito, outros dos congênitos da coluna cervical. Algumas etiologias intrauterinas, como apiamento intrauterino, ou com nascimento de vários fetos juntos, ou um feto que é gigante de facilidade gestacional, e algumas outras anormalidades uterinas. Da década de 90 para cá, tem aumentado a incidência do achatamento posicional devido ao combate da morte súbita do lactente, em que a criança fica na posição supina. Mas como que isso poderia acontecer? Tem os modelos experimentais que usam como, por exemplo, o balão, que ele mostra como a força da gravidade levaria a um certo achatamento próximo das bordas. Em algumas crianças que seriam um pouco mais susceptíveis, uma vez iniciado esse achatamento, a própria força da gravidade e a força desse achatamento faria com que a criança desviasse um pouco a cabeça para um dos lados. E precisaria de um esforço muito grande para você vencer essa resistência que normalmente você não tem nessas criancinhas. Para a gente tentar diferenciar a plagiocefalia posicional da plagiocefalia posterior, que é pela fusão, a gente vê que, na verdade, todas as estruturas teriam um pouco desfiadas.
Tem algumas medidas antropométricas que podem ajudar a sugerir, por exemplo, a gente vai traçar uma linha do ângulo frontozigomático até o euro modificado. Como a gente vai calcular isso? Seria aquele ponto maior da bossa parieto-occipital criada depois dessa deformidade, e aí depois você ia pegar o diâmetro occipito-parietal, occipito fronto parietal, o diâmetro da cabeça da criança. No ponto médio, você vai pegar uma distância equidistante a esse euro que você já achou para um novo. E você faria a relação entre essas duas medidas. Se fosse maior do que 0,81, sugeriria um achatamento. Bom, e a sinostose lambidóide propriamente dita? Quando ela é unilateral, a gente vai ter o abalamento da fronte ipsilateral, formando o crânio romboide. A orelha ipsilateral seria anterior ou inferior à contralateral. Quando a gente faz essa descrição, isso na verdade lembra muito a craniosinostose da coronal unilateral. A gente vai rever a figura e vai entender por que elas são parecidas. Quando é bilateral, a gente na verdade vai ter um quadro de braquicefalia e ambas as orelhas vão estar deslocadas anterior e inferior. Nesse caso de ser bilateral, o occipital vai estar alterado por inteiro, não vai ter a distorção que acontece na unilateral e que você pode confundir com um quadro de torcicolo conjunto. E nesse caso, ao contrário da crista palpável da sinostose, na verdade você pode palpar uma indentação ao longo dessa sutura. Bom, na primeira a gente tem a fusão precoce unilateral, a gente vai ter o deslocamento anterior da orelha, e a gente vê que esse occipital está mais aplanado, esse que é ipsilateral à sutura. No caso de ser bilateral, os dois lados do occipital vão estar aplanados, as duas orelhas vão estar deslocadas anteriormente. O vértice, nesse caso, ele vai estar deslocado para cima, mas ele não vai estar deslocado anteriormente, como na craniosinostose da coronal, e a gente vai ter uma bossa frontal mais proeminente. E a figura inferior, na verdade, na unilateral, que a gente pode ter uma certa confusão com o torcicolo congênito, numa primeira avaliação. No caso das sinostoses múltiplas, a gente vai ter fusão de muitas de todas as estruturas cranianas. A oxicefalia, quando a gente tem essa fusão múltipla, associada a um crânio em forma de torre, com os seios não desenvolvidos e órbitas rasas. Normalmente associado à hipertensão intracraniana, alta, elevada, né? Nesse caso específico, aquelas espículas que aparecem tanto na peça quanto na tomografia é devido à impressão dos sulcos e giros do crânio contra a calvária devido à hipertensão intracraniana. Quando a gente fala na associação com síndromes, a gente tem Cruzon, Apert e Pfeiffer. Todas elas são associadas à craniosinostose coronal. Claro que a gente tem as mutações genéticas, a gente vai se prender um pouco mais a parte fenotípica. Em Cruzon, você vai ter uma hipoplasia facial e vai ter uma presença de oxoftal. Tanto em Pfeiffer quanto em Alpert, a gente vai ter uma presença de sindactilia e vai ser o padrão dessa sindactilia que vai ajudar a diferenciar no fenótipo. Aqui é na síndrome de Cruzon, pré e pós-operatórios, a gente vê, esse ectoftalmo, que também é mais uma síndrome de Cruzon. Em Alpert, a gente vai ter uma sindactilia que ela é mais grave, ela não é limitada somente a tecidos moles, ela pega a parte óssea. Ali no detalhe também a gente tem uma outra sindactilia que a gente bem grave, dessa mesma criança. Em Pfeiffer, a gente tem uma sindactilia que é de partes moles mesmo, não é tão grave. Bom, falando um pouco do diagnóstico, né? Quando a gente está pensando numa craniosinostose lambidóide lateral, a gente tem que diferenciar do achatamento posicional. Os exames de imagem ajudam bastante e uma manobra, digamos assim, clínica, que pode tentar diferenciar, é você manter a cabeça afastada da área achatada por 6 a 8 semanas e se melhorar é posicional. Isso é uma conduta um pouco empírica, mas é descrito na literatura. No que diz respeito ao exame físico, você pode tentar palpar a saliência óssea, que vai ficar em cima dessa sutura sinostótica suspeita. Pode fazer uma pressão fina e suave com os polegares, para ver se consegue fazer um movimento relativo do osso
em tese, se as estruturas não estão fechadas, você tem um movimento mínimo. E só lembrando que apesar da circunferência occipito frontal poder estar normal, nesse caso não descarta, porque a gente tem que ver a conformação do crânio, já que o crescimento compensatório pode fazer com que o diâmetro esteja normal. Bom, falando de hipertensão intracraniana nos recém-nascidos, a gente vai ter alguns sinais radiográficos e as falhas do crescimento da convexidade craniana. Lembrando que em crânios não sinostóticos a hipertensão intracraniana vai levar a uma macrocrania e no crânio sinostótico ele pode causar hipertensão intracraniana e não vai ter ausência de crescimento por conta disso. Vai ter a presença do papiledema, que pode estar presente, e o retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, a quebra dos marcos. Bom, no que diz respeito ao raio-x, você pode ter uma falta de luminescência normal no centro da sutura e pode ter o sinal do cobre batido, que é o que aparece no detalhe ali na figura. Seria uma aparência um pouco mais mosqueada, com bordas não muito distintas e tendendo a ser redondas, no limite da sutura acometida. Se associada essa aparência de cobre batido, você tiver uma lesão de célula, uma diástase estrutural, isso é muito sugestivo de ter uma hipertensão intracraniana associada. A tomografia é melhor para a determinação do contorno ósseo, pode relevar espessamentos e formação das cristas no local da sinostose, como a gente viu nos outros exames, e pode detectar a hidrocefalia se estiver presente. No que diz respeito à cintilografia óssea, são em casos bem duvidosos. Há um padrão de absorção de isótopos para cada sutura, em cada tipo diferente. Na verdade, você vai ter que relacionar isso com a tabela específica. Mas, de uma maneira geral, há uma pouca absorção do isótopo por qualquer sutura nas primeiras semanas de vida. E o nível de atividade ele vai ser maior com aqueles que têm um fechamento prematuro, sendo que quando elas já estão totalmente fechadas, não vai ter absorção nenhuma. Pode lançamento da ressonância de crânio se tiver anormalidades intracranianas associadas, como, por exemplo, a presença de um Chiari, mas normalmente a TC ela é útil para essas anormalidades ósseas e se basta. Obrigada. A parte de tratamento